Graça e paz, queridos, amém? Teu reino é sempre eterno. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Que linda essa música, né? Um reino inabalável. Esse é o reino que nós fizemos parte. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que não correu da cruz, mas se entregou na cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E a Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Aquilo que nós fizemos aqui na terra é um ensaio daquilo que nós vamos fazer na eternidade. Eu não sei quanto a você, mas cada vez que eu começo a pensar que eu vou para a casa de oração, que eu vou para o lugar onde o povo de Deus se reúne, eu crio uma expectativa, não na música, não na palavra, não nas pessoas, mas na presença daquele que tudo pode fazer, daquele que pode resolver o problema que você está pensando agora, a conta que você tem que resolver amanhã, a situação que você deixou lá na tua casa, aquela enfermidade que o médico disse, olha, só espera os dias passar que o resultado é esse, e não tem outra. Eu penso naquele cego, que há 38 anos estava lá na beira do caminho, e as pessoas diziam, você ainda está aí? Você ainda está aí? E olha que ele nunca tinha lido a Bíblia, porque ele não sabia ler, porque ele não via. Mas um dia ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele grita, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 38 anos, esperando um milagre. Nós lemos a Bíblia. Não tem nenhum cego aqui, né? Nós lemos a Bíblia. Lemos do Jesus vivo. E qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa intensidade na presença desse Deus vivo? Qual é a nossa intensidade? Porque Ele fala, Ele se manifesta, Ele cura, Ele liberta, Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. E no céu não é um cemitério, o céu é um lugar de música. O céu é um lugar de alegria, de festa, não é um lugar de tristeza. Às vezes nós celebramos as coisas no lugar errado, e no lugar que é de celebrar, nós não celebramos. Celebramos um gol do nosso time, gol, gol! Mas é um time que daqui a pouco as pessoas, aquele jogador beija o escudo do time, e diz, eu vou dar vida por esse time, e amanhã ele recebe uma proposta melhor, ele defende o outro time, que vai fazer gol no teu time. E nós continuamos adorando essas coisas. E aquele que era, que é e que sempre será, o Deus Emmanuel, o vivo, poderoso, que não se importou, mesmo na cruz ele foi ofendido, desce da cruz. E a nossa adoração, é a nossa intensidade, é a nossa paixão, por aquele que não olhou o nosso passado, não olhou os nossos erros, nossos acertos, Ele nos ama de qualquer maneira, porque o amor está nele. Essa tem que ser a nossa intensidade. Um dia eu estava num outro lugar, e estávamos ensaiando com a nossa equipe de louvor, que era eu e o meu filho. Estávamos ensaiando talvez para vir 30 pessoas no culto, 20 pessoas, não sei. E sabe como é que é? O ser humano, ele é, de certa forma, atraído por resultado. Isso é saudável. Mas quando se fala de Deus, quando nós nos apresentar na presença de Deus, vai ser individual. A Bíblia diz que toda língua confessará, nós vamos se apresentar um a um. Mas eu estava ali, Senhor, estou ensaiando aqui para quantas pessoas? Deus disse, se o teu foco é esse, está tudo errado, você não entendeu nada, porque eu quero a tua adoração, eu quero a tua intensidade, eu não quero a intensidade dos outros, eu quero a tua. Cada um responde. E eu entendi, tá bom, Deus,
se tiver 20, se tiver 100, se tiver uma, é a minha adoração. Tanto é que Jesus, quando disse para os discípulos, quando ele ensinou a orar, ele disse: entra no teu quarto. É você e Deus, é a nossa adoração com Deus. Então, cada vez que você orar, cada vez que você fazer o teu devocional, cada vez que você estiver aqui, cada vez que você estiver numa célula, ou na sua casa com a sua família, a intensidade é a mesma, porque o Deus é vivo, é o teu Pai. Ah, mas hoje eu não estou com vontade de adorar. E se Deus te chamar agora, nesse exato momento, claro que a nossa adoração não vai nos levar para o céu. Quem vai nos levar já fez o que deveria ser feito, que é Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo número 6, a partir do versículo número 12. Lucas 6, 12 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo número 6, versículo 12 a 19, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de doenças. Os que eram perturbados por espírito imundo ficaram curados, e todos procuraram tocar nele, porque dele saía poder para curar todos. Fala aí para o irmão que está do teu lado: escute, Jesus está te chamando. Abra bem os teus ouvidos, porque Jesus está te chamando. Jesus passou a noite inteira no monte orando. Quem passou no monte orando? Jesus. Quem é Jesus? O Alfa, o Ômega, o princípio e fim, o Messias, o Filho de Deus, o Deus Emanuel, aquele que era, que é e que sempre será o mesmo. Eu gosto da definição ou de um relato de Apocalipse sobre Jesus. Apocalipse 19, 11 em diante, João diz assim: eu vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça uma coroa, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de justiça. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse estava orando, esse poderoso, maravilhoso Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso amado, passou a noite orando, E quando eu leio isso, eu fico pensando: meu Deus, se Jesus fez tudo isso, passou uma noite orando, mesmo sendo Deus, para que nada acontecesse errado, para que a escolha dos discípulos fosse algo perfeito. Pelo menos uma coisa eu fiquei pensando: se Jesus orou tanto, será que eu não preciso orar? Se Jesus priorizou tanto a oração,
sendo Deus, o Filho de Deus, estando com Deus na criação de todas as coisas. Será que eu não preciso orar? Será que eu não preciso priorizar mais a oração? Fica uma pergunta, um parênteses para nós pensar. Com certeza foi uma noite muito intensa para Jesus. Jesus com o Pai. Durante aquela noite, Jesus apresenta para o seu Pai, para Deus, o seu ministério que estava num momento muito decisivo. Era o começo da maior obra do mundo. E essa obra ela só vai acabar um dia, que pode ser agora, a qualquer momento. Quando tocar a última trombeta, a obra finaliza, vem a cereja do bolo. Mas essa obra poderosa, nunca vai existir na face da terra uma obra tão poderosa como essa. A obra de religar o homem perdido a Deus. A obra de resgatar a humanidade. A vitória sobre a morte. A implantação de um reino. Não um reino político, mas um reino de luz, de vida, de cura, de liberdade. Era um momento crucial, um momento decisivo. Naquele momento Jesus estava se aconselhando com o Pai, conversando com o Pai, para ver qual seria os homens que iriam continuar essa obra, depois que Jesus partisse. E é interessante que Jesus, se você ler os evangelhos, você vai ver que nesse momento Jesus se retira para conversar com o Pai, passa a noite conversando. Antes de ir para a cruz, Jesus vai para o jardim Getsêmani e passa um tempo orando para Deus. E o que ele diz? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O que eu aprendo com Jesus aqui? Eu aprendo que tem momentos da nossa vida que só Deus nos entende, que só Deus sabe o que nós precisamos, que é com Deus que nós precisamos conversar, porque só Ele sabe o nosso potencial, só Deus sabe os nossos limites, só Deus sabe os nossos sonhos, só Deus sabe os nossos medos. Aonde você busca conselhos? Aonde você busca direções? Aonde você se fortalece? Aonde você lança suas aflições? Infelizmente, eu digo por mim também, nós temos a tendência de buscar ajuda em muitos lugares, a desabafar em várias redes sociais, plataformas e tantas coisas, desabafamos, enquanto deveríamos ir direto ao Pai. E quando ninguém nos entende, quando ninguém nos atende, nós lembramos, opa, existe Deus. Será que Deus não pode me ajudar? E quanto tempo nós já perdemos? E quanto prejuízo nós já tivemos? Porque nós não fomos direto ao conversar com o Pai. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele algumas dificuldades, as mais pesadas não, essas aqui resolva sozinho, porque Deus está muito ocupado. As mais pequenas também não lancem para Deus, porque Deus nem vai ver. Meu querido, Deus é tão grande, mas ao mesmo tempo Ele se fez pequeno para nos entender. Não existe dificuldade muito grande que Deus não possa resolver, e não existe dificuldade tão pequena que Deus disse, olha, isso aqui eu nem vou olhar. Ele está atento, Ele está cuidando de nós. Lancem sobre Ele. Quero dizer para você que ninguém sabe mais ao teu respeito do que Deus. É verdade. Olha o que diz Davi no Salmo 139, eu te louvo porque me fizeste de um modo especial, admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos diante de ti, quando em secreto fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Uau! Será que esse Deus que nos conhece, conhece a nossa estrutura, conhece os nossos dias, mesmo que o primeiro dele está escrito? Será que esse Deus não é digno da nossa consulta? Não é digno da nossa prioridade? Ninguém te ama mais do que Deus. Nem a tua mãe te ama mais do que Deus, nem a tua esposa, nem os teus filhos, nem o teu esposo. Quem de nós, por mais bonzinho que somos, daríamos o nosso próprio filho para resgatar alguém que nos ofendeu? Perdoaria uma dívida impagável? Quem de nós faria isso? Quem de nós? Jesus fez isso. O diabo não venceu, Jesus se entregou na cruz. A Bíblia fala claramente, Jesus se entregou por amor a nós. Querido, jamais esqueça que Deus te ama, não por aquilo que você fez ou por aquilo que você deixou de fazer. Os teus acertos e os teus erros não vai aumentar ou diminuir o amor de Deus. Ele te ama, sabe por quê? Porque Ele criou você. Você homem, você mulher, você criança, você jovem, adolescente, você ancião. Deus criou você à imagem e semelhança dEle, para ter um relacionamento com Ele. Você homem só vai ser homem ao máximo, potencial, emocional, físico, financeiro, se você andar com Deus e Deus andar contigo. Você mulher só vai ser mulher ao máximo se Deus estiver em você e você estiver em Deus. Sabe por quê? Nós somos como um parafuso que só dá certo num lugar. Não adianta se você passar uma lixa, estragou a rosca. Se você alargar o buraco, o parafuso fica solto. Então Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, para nós encaixar nele e funcionar nele. Você só vai funcionar de verdade, dar certo de verdade, se estiver com Deus e Deus estiver com você. Caso contrário, não vai funcionar, não vai dar certo, vai ficar faltando alguma coisa. Vai ser talvez como o melhor carro, mas sem combustível. Vai ser como a melhor casa, mas sem base. Vai ser como o maior rio, mas sem água. Deus nos criou para estar nele e ele em nós. E aí nós vamos ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Aí a prosperidade vai ser uma prosperidade plena, porque aquele que era, que é e que sempre será, está com nós. O dono do ouro e da prata é o nosso Pai. Você já parou para pensar nisso? Que o dono do ouro e da prata é o teu Pai, é o meu Pai, é o nosso Pai. E é por isso que nós falamos irmão. Não é porque a igreja é uma igreja pentecostal ou não é pentecostal que a gente fala irmão, mas há uma irmandade pelo sangue. E esse sangue é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos traz uma família, que torna a mulher infértil, que dá uma família para o órfão. Esse é o nosso Jesus. O primeiro convite que eu tenho para você nessa noite é: receba esse amor de Jesus. Você é amado de Deus, você é amada de Deus. Não carregue aquilo que Jesus já carregou por você na cruz. Deixe as coisas que Jesus já pagou lá, está pago, está perdoado. Aceite o convite, porque Deus amou o mundo e Deus amou você hoje, aqui, nesse dia hoje. Deus amou você.
Aquela noite, com certeza, Jesus teve lutas. Jesus lutou com sono. Passar uma noite inteira orando não é fácil. Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas ele se esvaziou, a Bíblia diz, da sua glória, se esvaziou da sua parte de Deus para sofrer tudo por nós. Então ele teve sono. Teve um momento ele pensou, puxa vida, sem falar nos demônios e tantas coisas que Jesus teve ali. Mas ele estava ali apresentando um por um os seus discípulos. Pai, é esse? Pai, é esse aqui? Pai, será que é esse? Será que é o Pedro? Será que é o João? Será que é o José? Será que é... O que será que aquela multidão ficou esperando? Você já parou para pensar que havia um monte de gente esperando Jesus voltar? E talvez alguns ficaram a madrugada inteira conversando ali. Jesus vai voltar, será que ele volta hoje, amanhã? O que ele vai fazer? E quando menos espera, Jesus volta. A hora chegou, o coração acelerado. Será que Jesus vai me chamar? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que não sou eu? Havia aquela expectativa. E Jesus começa com quem? Pedrão, Simão. Talvez o pessoal olhou, o quê? O Pedro? Sim, o Pedro. O Simão, o Pedrão. Aquele que sempre tinha a resposta na ponta da língua. Aquele cara que era impulsivo. Que estava pronto para o que der e vier. Vamos agora, vamos agora. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Você se identifica com Pedro? Talvez você já foi mais impulsivo. Para o Pedro não tinha tempo ruim. Era pau para toda a obra. Senhor, eu vou contigo até o confim do mundo, Senhor. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair. Esse Pedro traiu Jesus 3 vezes. Será que Jesus não conhecia Pedro? Será que Jesus não conhecia quem Pedro ia ser? Jesus estava olhando para os seus discípulos, para todos eles, não pelo que eram, mas porque ou pelo que eles se tornariam. Jesus, o mestre, estava olhando aquelas pedras brutas, mas depois daquela pedra havia diamantes dentro daquela pedra. Jesus sempre olhou para frente. Talvez você está se perguntando, já se perguntou algumas vezes, por que Jesus me escolheu? Por que Deus me salvou? Por que Deus me chamou para tal coisa? Porque olha que a minha vida é complicada, hein? Nossa, se eu te contar a minha vida, isso e aquilo, porque ainda Deus tem alguma coisa para mim? Não é nada por aquilo que você pode fazer, e nada por aquilo que você tem. A resposta é, eu escolhi você, não por quem você é, e nem por aquilo que você pode fazer, mas eu escolhi você, é você mesmo, porque sei quem você poderá ser e o que poderá fazer, se andar comigo e eu contigo. Aqueles homens, qualquer um de nós não ia contratar, talvez nem para carpinar um lote. Uns eram explosivos, outros eram bipolar e assim por diante, mas Jesus não estava vendo o presente, Jesus estava vendo o futuro. Se eles começarem a andar comigo, se eles começarem a andar, eu vou transformar eles, a minha presença vai mudar a vida deles. Com quanta expectativa cada um deles estava ali. E se você estivesse ali, se você estivesse em redor daquele povo, você gostaria que Jesus te chamasse? Ô Matias! Matias foi chamado depois. Matias. Tenho certeza que se tivesse talvez algum político aqui na cidade, nosso presidente, uma autoridade, um cantor famoso, nós iríamos, o show vai começar a que hora? Vai começar às 8 horas. Mas eu 5 horas da tarde, 4h30 já estou lá, eu quero pegar um bom lugar. Eu quero pelo menos tirar uma foto junto, eu quero pegar um autógrafo.
Mas Jesus está aqui, o Filho de Deus. Eu não preciso pegar uma fila para tirar uma foto com Ele, porque Ele habita em mim, Ele fala comigo todo dia, Ele está comigo todo dia, Ele está contigo todo dia. Não existe pessoa mais importante no mundo do que Jesus. E quando Jesus voltar, todo o olho virá, e aí você vai ver de quem nós estávamos falando, quem é o teu Senhor, a glória, o esplendor de Jesus, o poder de Jesus. Talvez hoje muitos não dão valor para Jesus, mas Jesus era, é e sempre será o Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas Jesus não queria chamar discípulos só para ter seguidores. Jesus chamou discípulos, e nós lemos o texto, que Jesus já chamou os discípulos para andar com ele, sabe por quê? Porque tinha muita necessidade naquele lugar. Nós lemos ali o texto, que havia muita gente doente, havia muitos escravos, não escravos da escravidão de trabalho, mas escravos do diabo, das suas emoções. E Jesus chega ali e já começa a curar todos, e aqueles discípulos começam a entender, a primeira aula já está acontecendo, na prática. É por isso que eu chamei vocês, é por isso que eu chamei vocês. E ali naquele lugar, Jesus fala o Sermão do Monte. Você sabia que o Sermão do Monte é considerado por intelectuais, por políticos, pessoas que nunca viram Jesus, que nunca leram a Bíblia, mas eles sabem muitas partes do Sermão do Monte, muitos princípios que Jesus ensinou, de Mateus 5 até Mateus 7, são princípios que são usados nas empresas, são usados em cursos de administração, cursos de direito, e ninguém nunca ouviu e viu o Mestre, aquele que pregou, aquele que viveu o monte, o Sermão do Monte. Alguém disse assim: se perdesse todos os livros sacros do mundo, e só se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Porque ali Jesus falou sobre o perdão, ali Jesus falou sobre o amor, ali Jesus falou sobre os valores do reino, o estilo de vida do reino. Mas eu não quero falar hoje sobre o Sermão do Monte. Hoje eu quero falar sobre os 3 grupos de pessoas que estavam ali naquele momento. E um desses grupos você pertence. E um desses grupos você vai se ver lá dentro agora. Por isso que a palavra é: escute, Jesus está te chamando. Haviam 3 grupos de pessoas. O primeiro eram os 12 discípulos, os recém-escolhidos, os apóstolos de Jesus. O segundo grupo de discípulos ou de seguidores. E o terceiro grupo, aquele grupo chamado multidão, multidão de pessoas. O primeiro grupo dos apóstolos, nós podemos dizer que eles são as estacas da igreja de Jesus. Foram eles que expandiram o evangelho. Foram eles que levaram e continuaram aquilo que Jesus começou. Homens e mulheres que nem mesmo entenderam o seu chamado, mas aceitaram, decidiram investir a vida deles para viver como Jesus. Decidiram investir a vida deles para que pessoas, através da vida deles, experimentassem o amor de Jesus. O segundo grupo é um grupo, talvez, de seguidores, de pessoas anônimas, talvez da maioria da igreja, pessoas que talvez até hoje nós não vamos descobrir o nome e o endereço, mas que foram pessoas que sustentaram Jesus, os apóstolos, como aquelas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, dos discípulos, pessoas que talvez por medo ou por não querer um compromisso, disseram: não, eu quero ficar aqui nos bastidores, eu quero ficar aqui atrás, eu não quero ficar tão à frente. Jesus, me deixa aqui está bom, eu não sou capaz de fazer isso. Mas nem por isso essas pessoas, elas não manifestavam o amor de Jesus, por onde elas passavam.
elas manifestavam o amor, a graça, o perdão, porque para elas não era a posição que era importante, para elas era o posicionamento em Jesus. Eu estou servindo a Jesus. E o terceiro grupo é a grande multidão. E é o grupo que simboliza toda a humanidade, que até hoje está procurando Jesus, que até hoje está batendo de porta em porta, buscando muitas vezes nos prazeres, nas drogas, em tantos lugares, encontrar aquele que pode preencher o vazio. E não encontra, porque só Jesus preenche o vazio. Esse é o grupo que mais cresce no mundo, infelizmente. Muitos vão até Jesus, querem a cura, querem o milagre, mas quando chegam em Jesus, eles são surpreendidos. Por quê? Porque Jesus não quer só curar eles do corpo, Jesus quer dar o perdão, Jesus quer dar um novo começo, uma nova oportunidade. Você conseguiu se identificar? Qual desses grupos você faz parte? Talvez você faz parte do primeiro grupo. Jesus um dia chamou você, José, Pedro, João, Reinaldo, Eduardo, Cleiton. Eis-me aqui, Senhor. Um dia Jesus te chamou. Ele viu você. E talvez você pensou, mas eu? Quem sou eu? Eu não posso fazer isso, é muita coisa, eu não consigo. E Jesus disse para você, olha, eu não chamei você pela tua capacidade, pela tua retórica, eu chamei você porque eu sei quem você pode ser se andar comigo. Quem você pode ser, a altura que você vai voar não depende das tuas asas, depende do meu poder. E com certeza aqueles discípulos algumas vezes pensaram em desistir. Porque andar com Jesus não é fácil. Andar com Jesus não é para qualquer um. Se fosse lá no sul, eu ia dizer assim que andar com Jesus tem que ser macho. Apertado o caminho, é estreito. Não dá para andar com muita mochila, tem que andar só com o básico. E deixando as tranqueiras para trás, e deixando, é apertado mesmo. É apertado mesmo. Tanto é que quando Jesus chamou os discípulos, ele disse, olha, gente, é o seguinte, eu estou enviando vocês como ovelha para o meio dos lobos. Vocês vão ser apedrejados, vocês vão ser ofendidos, vocês vão sofrer por amor ao meu nome, aleluia, glória a Deus, nós vamos sofrer por amor ao nome de Jesus. Que discurso já imaginou você chegar numa empresa e o patrão dizer para você, olha, vou te contratar você, mas esse serviço aqui é uma bucha, esse aqui é um pepino atrás do outro, eu não sei se eu vou te pagar. Ninguém para aqui nesse trabalho, é muito difícil. Você ia falar o quê? É isso que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei num trabalho assim. Você não tem hora para começar e nem hora para terminar. E você vai ajudar as pessoas e as pessoas vão cuspir em você. Você vai achar que está fazendo o maior bem e você vai ser perseguido por fazer o bem. Meu Deus, que isso? Que tribulação é essa? Isso só pode ser coisa do inimigo. Vocês têm que ter inimigo no caminho. Mas Jesus disse no final do discurso dele, eu venci e vocês vão vencer. Eu aguentei, vocês vão aguentar também. Que promessa, que maravilha. Talvez naquela hora da perseguição, ninguém entende nada. Quando nós estamos passando por um problema, os nossos olhos estão aonde? No problema. E às vezes a gente pensa em chutar o pau da barraca, chutar o balde. Eu não quero mais saber de Jesus, porque nada dá certo mesmo. E diz a palavra em Atos 2:14. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz,
Dirigiu-se à multidão, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pensa na alegria de Pedro. Jesus, obrigado, Jesus, porque o Senhor não me deixou fora desse negócio. Obrigado, Jesus, olha o que está acontecendo, Jesus. Obrigado, Jesus, porque mesmo que eu traí o Senhor me perdoou, o Senhor me colocou no reino de novo. Obrigado, Jesus. Cara, olha, ô João, olha o que aconteceu. Jesus, você consegue imaginar a alegria de Pedro? O cara que achou que não tinha mais jeito. Oh, puxa vida, 3 vezes eu neguei Jesus, e agora Jesus me usa dessa maneira. Quantas famílias foram restauradas naquele dia? Quantas pessoas foram arrancadas do inferno naquele dia? Através de um homem simples, mas cheio do Espírito Santo. Quantas famílias voltaram para suas cidades? Talvez homens e mulheres começaram a fazer a diferença na sua casa, na escola, no trabalho, porque foram achados por Jesus. Talvez o nosso resultado, as nossas pregações, aquilo que nós investimos no reino, nas pessoas, não vai ter o resultado que teve Pedro, ou talvez já tem muito mais do que isso. Mas o quanto que vale a vida de uma criança? O quanto que vale a vida de um adolescente? O quanto que vale a vida de um jovem? O quanto que vale uma família sendo restaurada? A multidão de gente atrás desse povo, uma história sendo rompida com o inferno e ligada com o céu. Que valor é esse? Não se calcula, não se imagina. Quantas pessoas não seriam alcançadas se aqueles discípulos dissessem: Jesus, não dá mais. Nós já largamos tudo e ainda tem que ser perseguido, esses caras aí, manda tudo para o inferno mesmo. Manda desse fogo e queima isso aí, olha, eu estou fora. Estou fora, Jesus, quer saber? Não vale a pena. Quantas pessoas? Eu não estaria aqui hoje, se pessoas não tivessem insistido, se pessoas não tivessem investido o seu tempo. E talvez muitas vezes, será que vale a pena? Será que isso aí vale a pena? Esse cara vale a pena? Glória a Deus porque não desistiram. Porque com certeza eu não estaria nem vivo hoje. Para mim e para você que tem abandonado o seu posto, escute, Jesus está te chamando. Mais uma vez, o teu chamado ainda continua valendo. Eu não me esqueci de você. Eu não errei. Ei, eu não errei, viu? Eu não tenho amnésia. O INSS do céu está em greve. Não tem INSS no céu. Quer dizer que não tem aposentadoria. Porque aqui é só um ensaio. Aqui é só um ensaio. Tem uma coisa que nós não vamos poder fazer no céu. Uma coisa. Manifestar o amor de Deus para as pessoas. Porque todas as pessoas que estiver lá já foram salvas. Já foram manifestas. Porque a presença de Deus vai ser... Nós não vamos poder ser luz no céu, porque a Bíblia diz que a própria luz está lá. A própria luz é Deus. Então o privilégio de salvar uma vida, o privilégio de investir em alguém, o privilégio de abraçar alguém, é só aqui, é só agora, só quem fez isso e quem experimentou isso sabe do que eu estou falando. É só quem teve filho sabe o quão gostoso é ouvir o choro de um bebê e cuidar de um bebê. E ver ele crescer, e ver ele dar um passo, e ver ele dar uma palavra, e ver ele correr, e ver ele cair, e pedir ajuda, e você poder ajudar. Isso também acontece no reino espiritual. Os bebês na fé, me ajuda, eu quero aprender, me ajuda, por favor.
Me ajuda. Eu quero correr, mas eu não consigo, eu estou gatinhando, me ajuda, e o que eu vou fazer? Olha que privilégio. Deus não escolheu o anjo Miguel, o Gabriel, os arcanjos. Deus escolheu nós, limitados, pequenos, que muitas vezes, como os discípulos, nós pensamos, Jesus, vale a pena. E quantas vezes aqueles discípulos foram, talvez, decepcionados? Quantas vezes você foi decepcionado com pessoas? Quantas vezes você ajudou pessoas e as pessoas te decepcionaram? Quantas vezes você investiu e as pessoas viraram as costas para você? Agora pergunto, quantas vezes eu e você decepcionamos Deus, decepcionamos Jesus, decepcionamos o Espírito Santo? Pergunto, Deus deixou de nos amar? Jesus virou as costas para nós? Estou de mal com você? Não. Ele não virou as costas. Ele continua sendo Deus. A palavra diz que Deus não muda. Se você for infiel, Deus não vai ser infiel com você, porque Ele não muda. Ele não muda. Mas talvez você faz parte do segundo grupo. É aqueles discípulos anônimos, como o carregador de maca, que até hoje nós não sabemos o nome, como a mulher samaritana, que até hoje nós não sabemos o nome. Pessoas anônimas que foram tocadas por Jesus e decidiram investir a sua vida em outras vidas. Pessoas como Barnabé, que abraçou Paulo. Primeiro era Barnabé e Paulo, depois foi Paulo e Barnabé. E depois Paulo se tornou mais importante que Barnabé. Mas nem por isso Barnabé ficou triste. Eles brigaram muitas vezes, é verdade, brigaram, está lá na Bíblia. Mas em nenhum momento Barnabé disse, olha, me arrependo de ter investido desse traste. Tinha que ter deixado lá esse perseguidor. Mas olha quem se tornou Paulo. Quem se tornou Paulo? O autor das maiores cartas, da maioria dos livros do Novo Testamento, o cara que mais escreveu a Bíblia foi Paulo. Um ex-perseguidor, um ex-assassino, que foi abraçado por um homem chamado José, que teve o apelido de Barnabé, que significa encorajador. E quantos Paulos estão andando nas sarjetas por aí? Quantos Paulos estão cheirando crack por aí? Quantos Paulos estão aí perdido? Ninguém quer abraçar, ninguém, porque não vale a pena. Cadê os Barnabé? Cadê os Barnabé? Ah, mas eu já não quero saber. Barnabé é Barnabé. Há muitos Paulos esperando por você. Há muitos Paulos que ninguém acredita, que dizem, isso aí é um zero à esquerda, não vale nada. Isso aí. Mas Barnabé, diz a Bíblia que quando Paulo se converteu, os discípulos de Jesus, os bambambã de Jesus, os santos, os caras, não quiseram saber de Paulo. Será que esse cara se converteu de verdade? Ontem ele estava querendo matar nós, e agora ele está querendo paz do Senhor, irmão. Fala sério. Barnabé, é claro, irmãos, que talvez nós iríamos agir da mesma forma. O cara ontem jogou pedra no nosso carro, o cara ontem mandou os crentes todo mundo para o inferno, e hoje vem aqui e diz que é nosso irmão que mudou de vida. E nós, como ser humano, pensamos, será que é verdade? Será que mudou mesmo? Será que não mudou? Jesus disse, eu não vim ao mundo para julgar. E eu, não sei, talvez você não, mas eu de vez em quando sento no tribunal de Deus. E daqui a pouco, quando eu ver, eu estou com o martelinho na mão. Condenado! Bam! Condenado! Bam! Deus disse, desce daí, você não é o teu lugar. Teu lugar é lá para abraçar eles da mesma forma que te abraçaram. Para que quando eles chegarem no tribunal, eu vou bater o martelo e dizer, pam, absolvido, perdoado, sarado, recuperado, restaurado. É isso. É por isso que nós estamos aqui ainda. É por isso que Jesus não levou nós ainda. É por isso que o mundo não acabou ainda.
porque o inferno não é o lugar para as pessoas. O inferno é lugar para os demônios e Satanás. E olha quantas pessoas. Você pode pensar em fração de 5 segundos em pelo menos 10 pessoas que você conhece. E se cada um tem 10, teríamos que dar uma multidão de gente aqui. Mas talvez você faz parte do terceiro grupo, a multidão, aqueles que estão esperando um convite de Jesus, aqueles que estão esperando um toque de Jesus. E eu quero dizer para você que esse dia chegou, Jesus está aqui. Se você está doente, ei, Jesus tem cura para você. Se você está triste, Jesus tem alegria. Se você está perdido, estava perdido, porque Jesus te achou. Se você está cansado, desanimado, Ele tem um alívio, Ele tem alegria, Ele tem paz. Mas muito mais do que mudar a nossa fisionomia, o nosso astral, a nossa alegria, a nossa conta financeira, Ele quer nos mudar de lugar. Não nos tirar de Mercedes ou de Marechal ou da onde você estiver me assistindo. Não, não, não. Ele quer tirar nós de um império de medo, de trevas, de dor. Me diz uma coisa boa que se cria no escuro. Nada. Tem umidade, tem rato, tem inseto, tem doença. Poucas coisas se criam no escuro. E Deus quer nos tirar desse império e nos trazer para o reino da luz, do amor, da alegria, da vida. E Jesus quer escrever o teu nome, não para ser famoso, o nome de uma rua ou num diploma, mas Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. O livro que naquele dia Ele vai abrir e vai folhear e vai dizer: ah, Marta, está aqui, seja bem-vinda, entra. Ah, Hilberto, está aqui também, pode entrar. Cada um. Ah, Décio, oh Décio, está aqui, pode entrar. O livro da vida. O lugar onde o nosso nome jamais deve sair, no livro da vida. Escute, Jesus está te chamando. E essa noite Jesus chamou todos nós. Em algum desses grupos você está, porque você está vivo. Você não estaria em nenhum desses grupos se você tivesse morto. Mas talvez você precise de Jesus. Talvez você precisa voltar ao teu posto. Porque ainda você está vivo. A não ser que Jesus, me perdoa se Jesus talvez te falou em sonho e disse: desista porque teu tempo já acabou. Aí é com você. Quando alguém diz para mim: olha, Deus me falou que meu tempo acabou. Quem sou eu para falar alguma coisa se Deus falou? Se Deus falou, está falado. Deus não erra, mas se Deus não falou nada, olha, Ele está falando hoje. Volte para o teu lugar, o lugar que você nunca deveria ter saído. Porque senão, como diz lá em Apocalipse, eu vou vir e vou tirar o seu candeeiro. Vou tirar a minha presença. E Deus sem mim é Deus, mas eu sem Deus não sou nada. Vamos ficar de pé? Nós vamos cear essa noite. A mesa está servida. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos e começasse a pensar nisso. Qual grupo você está? Talvez você decidiu se aposentar por conta. Esse Deus, olha, eu já cansei, isso aqui, cuidar desse ministério aqui, fala sério, toda semana, todo domingo, e ainda tem gente que reclama, ainda tem gente que, estou fora, Deus. E Deus está dizendo: olha, para mim você ainda está dentro. Eu não risquei o teu nome, mas a lacuna está aberta. Talvez você está como aqueles paralíticos, aqueles perturbadores lá.
cansado, sobrecarregado, e Jesus está aqui, está dizendo: o que tu queres que eu te faça? E antes de nós cear, eu quero dar oportunidade para você. A oportunidade para você voltar. Você que está longe. Ah, mas tanto tempo já. Ah, você não está morto. Você não está morto, você ainda está aqui. Ainda há Paulos que você precisa abraçar. Eu sei que você tem agenda, todos nós temos trabalho, todos nós temos que... Os discípulos eram pescadores, eram cobradores de impostos, nenhum deles era alguém desocupado na praça ali, que estava sem fazer nada. Todos eles tinham algo que fazer. E nessa profissão deles tinham pessoas que eles podiam manifestar o amor. Então, se você precisa voltar, essa é a noite. Essa é a noite. Se você quer sair do teu lugar, sai do teu lugar. Se você quer se ajoelhar onde você estiver, erguer tua mão, não sei, sinalize alguma coisa para Deus. Mas é a tua decisão com Deus, não sou eu. Eu sou apenas um canal aqui que trouxe essa palavra. O que você vai fazer com essa palavra? Aonde essa palavra vai se encaixar no teu coração? Eu não sei. O meu desejo é que essa palavra encontrasse uma terra fértil no teu coração e germinasse. Mas eu não quero fazer como Herodes, lavar as mãos e dizer: olha, eu não tenho nada com isso. Mas eu quero orar com você, eu quero abraçar você. E se você quiser voltar, se você quiser assumir aquilo que você talvez já tenha deixado para trás, não é vergonha isso. Vergonha é quando chegar lá na presença de Deus e Deus disser: olha, fulano, você poderia ter sido usado grandemente. Lembra daquele fulano, ciclano? Pois é. Era você que tinha que abraçar ele, era você. Ele olhou para você. Quando você desistiu, ele disse: ah, não tem mais jeito. Aquela pessoa desistiu. Agora que eu iria precisar da ajuda dele, ele desistiu. Se você se enxergou nesse grupo, talvez dos discípulos que abandonaram o barco, ou da multidão que abandonou o barco, e quiser voltar, volte. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você é aquele que ainda não entregou tua vida para Jesus, essa é a noite, essa é a hora. Você pode estar saindo do teu lugar, se coloque aqui. Ah, mas eu tenho vergonha. Jesus disse: aquele que tiver vergonha de mim, diante dos homens, eu terei vergonha dele, diante do meu Pai. Nós lemos Salmo 139, quem nos conhece mais do que Deus? Deus nos sabe, nos sonda, nos conhece. Ah, mas vai ser só eu. O que vão pensar de mim? Tem duas pessoas que precisam pensar bem de você: Deus e você mesmo. Tem duas pessoas que precisam decidir te amar. E uma delas já te amou, que é Deus, a outra é você. Se você não se amar, se você não se valorizar, se você não se entregar para Jesus, Jesus vai ser Jesus, sempre Jesus. A salvação está estendida. Você lembra a primeira pessoa que você ganhou para Jesus? Você lembra as famílias que você de alguma forma já abençoou, já ajudou? Você lembra como é bom ver uma família, uma pessoa que ninguém dava nada, daqui a pouco está restaurada, porque você foi usado, você abriu a tua casa, você depositou um tempo na vida dessa pessoa. Mas talvez hoje você acha que não tem mais ninguém, que não vale mais a pena. E se eu dizer para você que tem pessoas que estão esperando o teu abraço novamente? Uma das coisas que me impactou quando eu cheguei aqui há 11 anos atrás, na minha primeira vez, quando eu entrei por essa porta, uma das primeiras vezes, se não a primeira vez, o que me impactou
foi o amor dessa igreja, foi o abraço dessas pessoas. Sem me conhecer, sem saber quem eu era, me abraçaram, me amaram. E esse amor faz toda a diferença. Fez toda a diferença, porque no seminário eu conhecia um Deus, talvez muito mais de letra, e aqui nesse lugar, através da vida de muitos aqui, eu conheci um Deus amoroso, maravilhoso. O que aconteceu com esse amor? O que aconteceu com esse abraço? Esses dias alguém disse para mim, eu fui num lugar e lá as pessoas me abraçaram, me beijaram, mas aqui também já acontecia isso. Por que parou? Não precisa mais? Mas agora que compensar. Quantas pessoas talvez seriam impactadas por o teu abraço? Vamos orar? Que bom que estamos todos bem. Podemos orar para Jesus vir nos buscar logo. Não tem nada. Todos estão nos seus ministérios, todos estão salvos, curados. Não tem nada para acertar. E aqui não é um lugar de acerto. A igreja nunca foi um lugar de acerto. Aqui é um lugar de decisão. Decisão por aceitar o perdão. Decisão por aceitar o nosso chamado. Decisão por aceitar o amor do Pai. Nunca é condenação. Jesus falou conosco. E talvez Jesus vai te acordar nessa madrugada. Talvez Jesus vai te fazer você ficar para trás. Você não vai conseguir talvez sair, você vai precisar conversar. Porque a minha palavra, disse Jesus, não voltará vazia. Mas ela vai cumprir o seu propósito. E Deus não abre mão de você, meu irmão. Deus não abre mão de você, minha irmã. Deus quer que você funcione, que você seja poderoso nesse reino poderoso. Pai, em nome de Jesus, te damos graça, porque o Senhor fala conosco. Te damos graça porque mesmo que os nossos ouvidos estejam muitas vezes tampados, mesmo que os nossos olhos estejam com escamas, o Senhor tem paciência. Quando nós abrimos o ouvido, quando nossos olhos, quando as escamas caem, o Senhor nos mostra aquilo que sempre estava na nossa frente. O teu amor, a tua graça, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor não nos chama por aquilo que podemos fazer ou por aquilo que somos, mas por aquilo que o Senhor pode fazer em nós, quando nós andar contigo e o Senhor conosco. Obrigado, Deus, por essa mesa que agora vamos celebrar a ceia. Obrigado porque lá na cruz o Senhor sabia desde o início quem iria cuspir no Senhor, quem iria aceitar o sacrifício e quem não iria. Mas mesmo assim, o Senhor decidiu fazer a vontade plena, absoluta do Pai. Te louvo, Pai. Te louvo, Jesus. Em teu santo e poderoso nome. Amém e glória a Deus. Quero chamar os irmãos que vão nos ajudar nessa noite. Pode sentar, meu irmão. Nós vamos cear e vamos encerrar nossa celebração aqui na mesa do Pai. Os irmãos que vão nos ajudar a servir, pode vir. Não tem melhor lugar para se estar do que na mesa. Pode vir dois para o lado de cá também, faz favor. Paulo diz que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo a instrução da ceia. A instrução daquele momento maravilhoso, aonde Jesus estava de partida. E ele então parte o pão e disse: olha, esse aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. O favor de um amigo que quer ser mais do que o nosso amigo, que quer repartir um lugar, que quer habitar em nós,
que foi preparar um lugar, Jesus. Esse é o meu corpo. Esse é o meu sangue que eu vou derramar naquela cruz. A nova aliança, que nunca mais vocês vão precisar subir para Jerusalém levar o seu cordeiro, o seu carneiro, porque eu sou o Cordeiro Santo de Deus. Mas ele também diz na sua palavra que nós deveríamos nos examinar para não participar da ceia de uma forma liviana. Embora a ceia não é participada por mérito nosso, nós nunca vamos merecer a ceia, nós nunca vamos merecer a salvação, nós nunca vamos merecer o amor. É por isso que se chama graça. É por isso que Paulo, o assassino Paulo, o nosso irmão Paulo, o nosso querido Paulo, ele disse: vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nunca teve alguma coisa a ver conosco, teve tudo a ver com Deus, teve tudo a ver com Jesus. E quando nós nos apresentar naquele dia, quando se fizer chamada, o nosso presente vai ser marcado pelo sangue de Jesus. Presente. Pode entrar, meu filho querido, teu lugar já está preparado. Pode entrar, minha filha. Que maravilha. E essa noite estamos aqui, nesse banquete da graça. E você é convidado a participar. Se você já entregou tua vida para Jesus, se Jesus já é o Senhor e Salvador da tua vida, mas eu não sou dessa igreja, no céu não vai haver nenhuma placa de igreja, porque a igreja somos nós. A única marca é o sangue do Cordeiro, a única marca que vai nos autorizar a entrar é o nome escrito no livro da vida. Então você pode participar da ceia. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a ceia é para você. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. A ceia é para você. Celebre. A cruz não foi o final, a cruz foi o começo. A cruz não é tristeza, a cruz é alegria. E alegria eterna. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração. E como disse Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. E não te afaste de mim a tua presença. Pai, sonda o nosso coração. Queremos participar dessa ceia com alegria, com expectativa. Porque o Senhor venceu a morte, nos deu vida, e somos hoje chamados filhos de Deus. Pai, nós consagramos esse pão, o teu corpo que foi surrado, humilhado por nós naquela cruz. Consagramos esse suco, o teu sangue, o sangue da nova aliança. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial. E eu creio, Pai, que nesse momento, através desse momento de ceia, o Senhor pode curar pessoas, o Senhor pode revelar, trazer respostas, porque o Senhor está nesse lugar, o Senhor está presente aqui, e a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode servir. Você que já pegou, vai pegar, fique adorando a Deus, conversando com Deus. Agradeça a Ele por esse momento tão especial, por esse momento que você pode sentar na mesa do Cordeiro e celebrar, se alegrar,
Ah, Deus, que maravilha. Como é bom poder ser teu filho. Celebre, exalte aquele que é vivo, aquele que é poderoso. Aleluia, Senhor. Santo. Todos pegaram. Se você não recebeu, levante sua mão. Nós queremos servir você. Esse é o ensaio. Haverá uma mesa farta, muito grande, aonde todos os filhos e filhas estarão ali sentados com o Pai. Aquela mesa será maravilhosa, mas enquanto nessa mesa não chegar, estamos aqui. Jesus, naquela noite em que havia de ser traído, fez uma festa, pegou o pão, ergueu e disse: te dou graças, Pai. Ele disse: comei, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Vamos comer? Da mesma forma, ele pegou o cálice e disse: esse aqui é meu sangue, simboliza o meu sangue, que vai ser derramado em favor de vocês, o sangue que purifica vocês de todo pecado, o sangue da nova aliança. Tomem isso em memória de mim. Vamos beber? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aquela cruz era nossa, os pregos eram nossos, mas nunca nós iríamos conseguir carregar ela, nunca nós iríamos conseguir suportar ela. Hoje, aqui estamos sentados ao redor dessa mesa, ceando a vitória da morte. Até que eu venha, o Senhor disse, nós estamos fazendo isso em memória do Cristo vivo, porque Ele venceu, nós vamos vencer, porque Ele ressuscitou, Ele vai vir nos buscar, porque Ele está vivo, Ele vai vir nos buscar. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, amém, e glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a presença do Cristo vivo, as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo, do nosso amigo, esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre essa igreja, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, que Deus te abençoe, que a tua semana seja extraordinária. E se você quiser dar uma passadinha na cantina, faz um lanche, tem um momento de comunhão, em nome de Jesus.